Príncipes e princesas de toda a Pérsia, como vão vocês? Tudo tranquilo? Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos de história. Vamos falar desse reino de Kush, ou Antiga Núbia. Vamos lá. O reino de Kush, ou Antiga Núbia, esse reino, ele ficava ali bem pertinho do Egito, da região do Antigo Egito, e teve muitas relações culturais com o Antigo Egito. Durante algum tempo, até o reino de Kush dominou o Egito. Tá? É um reino que tem umas características muito interessantes, apesar dele ter muitas similaridades com o Antigo Egito. Ele tem alguns pormenores que são muito interessantes que a gente veja. A localização do reino de Kush, vê que ele também, o rio Nilo também era importante para ele. Olha aqui, a localização dele, o Antigo Egito, a cidade de Tebas. Aqui a gente tem um mapa mais detalhado sobre toda a região dominada por Kush, que num determinado momento de sua história acabou dominando todo o Egito. Aqui uma pequena cronologia do reino de Kush, dividido entre Baixa Núbia e Alta Núbia, ou Alto Kush e Baixo Kush, o período de desenvolvimento de Kush. Aqui, é o período onde Kush acabou dominando o Antigo Egito. A palavra Kush era o nome que os egípcios davam para a região da Núbia. Como eu falei para vocês antes, Kush esteve em constante contato com o Egito Antigo. Tá? E esse contato fez com que muitos dos aspectos culturais de Kush refletissem também aspectos culturais do Antigo Egito. Tá? Mas é importante a gente salientar que Kush existiu durante boa parte do período histórico que a gente analisa esse reino de maneira independente ao Egito, tá bom? Uma dessas similaridades culturais está na presença da construção de pirâmides, porque tal qual como os egípcios, os habitantes de Cushitas, eles acreditavam numa vida pós-morte, onde seria necessário, para a qual seria necessária a preservação do corpo. Tá? A economia do reino de Kush era muito dinâmica e diversificada. Assim como os egípcios, eles tinham na agricultura a sua principal fonte de sustento. Agora, uma coisa muito interessante, o reino de Kush, eles tinham muitas minas de ouro, tá? O que fez com que esse reino, ao longo da história, fosse dominado pelo Egito por causa das minas de ouro e, durante outro período, através do acúmulo desse ouro, eles pudessem criar um exército capaz de dominar o Egito. Além do ouro, outros itens eram importantes nas transações comerciais núbias, O incenso, marfim, ébano. Ébano é um tipo de árvore, tá? Penas de avestruz e pele de leopardo, tá bom? Aspectos políticos. Os reis eram eleitos, tá? Lógico que dentro dos membros da nobreza. Um escravo, um camponês, ele não podia levantar o dedinho lá e vota em mim para eu ser rei, tá? Aí a organização política era muito parecida com a organização política do Egito. O rei tinha uma guarda permanente, haviam altos funcionários e escribas, assim como lá no Antigo Egito. A escrita cushita era a escrita meroíta, tá? E os militares usavam já o cavalo nas batalhas. Aqui uma coisa muito interessante, uma particularidade muito interessante nesse reino de Kush, que era a presença das mulheres nos altos escalões, as chamadas candaces.
a mãe do rei, ela recebia o título de Candace e ela era tratada como uma rainha mãe, ou seja, ela governava ao lado dos seus filhos, tá? Então a gente não tinha distinção entre o poder feminino, entre a possibilidade do homem ou da mulher exercer o poder, tá? Isso é muito importante porque isso não era uma coisa muito frequente nos reinos antigos, tá? Ela falando de religião, eles eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses, e os deuses, assim como os deuses egípcios, eram antropozoomórficos, tá? Também acreditavam na vida após a morte, o que fazia com que os reis e sacerdotes, principalmente, fossem embalsamados na forma de múmias e enterrados em pirâmides. É uma coisa interessante, o reino de Kush, ele existiu onde hoje é um país chamado Sudão. Então, se você for lá, o Sudão hoje, você encontra essas pirâmides, que eram, em sua enorme maioria, menores do que as pirâmides egípcias, tá? O reino de Kush, por volta do século IV da nossa era, ele acabou dominado por um reino chamado Ashum, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas assim, é muito interessante que a gente tenha em mente o seguinte: o reino de Kush foi um reino que coexistiu com o Império Egípcio e que tinha como grande particularidade essa questão do poder das Candaces, do poder dado às mulheres, coisa que era muito rara durante os impérios antigos. Tá bom, meus amores? Eu lá no muralzinho lá da sala de aula virtual de vocês, vou colocar a paginazinha do livro onde a gente pode dar uma olhadinha nessa matéria para juntar com o que eu falei e a gente ter um entendimento disso tudo, tá ok? Beijos grandes, meus lindos.